Oi, bem-vindo ao meu canal. Nesse canal nós falamos de Bíblia, teologia e vida cristã. Seja muito bem-vindo, espero que você fique. Pegue uma caneta, pegue um papel, pegue a sua Bíblia, vamos estudar junto a Atos. Hoje estamos em Atos capítulo 3 e há muitas coisas preciosas para vermos. Mas antes de tudo, vamos orar. Senhor, eu quero te louvar, quero te agradecer, te exaltar. Senhor, realmente rendemos graças a Ti, porque só o Senhor é Deus. Senhor, eu quero te agradecer nessa hora, Deus, por essa oportunidade, tanto de gravar, Deus, como também das pessoas, Deus, poderem acessar a Tua Palavra. Deus, eu quero te pedir, fala conosco, Senhor. Abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, nos dá realmente, Deus, um coração apropriado para estudar a Tua Palavra, Deus, que seja uma terra boa, na qual possamos entender e praticar a Tua Palavra, Senhor. É o que eu peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Vamos lá, gente. Continuando nossa série aqui. Hoje veremos Atos 3, a cura de um coxo de nascença. E esse milagre eu queria ler alguns versículos, ler mais do que os outros dias que nós lemos, tá? Então pega a sua Bíblia e vamos ler junto. Eu tô usando a NA, Atos capítulo 3. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então já temos esse ponto aí que estava Pedro e João. Bem parecido de quando Jesus mandava de 2 em 2, fazia os milagres, né, que é retratado nos 4 ângulos. E agora está Pedro e João indo no templo perto das 3 horas da tarde, da oração das 3 horas da tarde. E os judeus tinham 3 horários que eles iam, né, eles iam geralmente 9 horas da manhã, 3 e 6 horas. E aí tinha alguns momentos que eram de oração e outros de sacrifícios. Então você vê que Pedro e João estavam indo ali para a oração. Estava sendo levado um homem coxo de nascença que diariamente era colocado à porta do templo chamado Formosa. E eu vou ver se consigo deixar aqui uma imagem do templo. Essa porta Formosa, a gente não sabe exatamente qual das duas portas que era ali, da parte de dentro, né? Mas de forma geral ela separava o pátio dos gentios da parte onde só os judeus acessavam. E era uma porta de bronze, ok? E aí Pedro e João estavam ali e esse cara foi colocado ali. Esse cara era um coxo de nascença e se você olhar no capítulo 4, versículo 22, vai falar que esse homem tinha cerca de 40 anos. Então esse cara nasceu com essa deficiência. E vamos entender um pouquinho sobre esse cara, né? Esse homem. Ele tinha perto de 40 anos, ou seja, já tinha vivido bastante coisa. E desde que ele nasceu ele tinha essa deficiência. Então, cara, a vida do cara era ficar ali pedindo dinheiro, né? Tanto que fala, diariamente ele era colocado ali. Será quantos anos que ele já não estava ali pedindo todo dia esmola, dinheiro para poder sobreviver? E só que o que encontra ele ali, né, não vai ser o dinheiro, vai ser Jesus, vai ser, né, a cura através da fé em Jesus. Vamos continuar lendo. Para pedir esmolas aos que entravam. 3. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Claro, né, o cara tá pedindo dinheiro. Aí Pedro vira do nada pro cara e fala, olha para mim aqui. O cara vai achar, agora vai vir um dinheirinho bom. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. E imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. ênfase aqui para o pés e tornozelos, porque é uma linguagem médica que ele usa aqui no original, que também mostra um pouco de que foi Lucas que escreveu, tá? 8. E dando um salto, ficou em pé, começou a andar, e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Isso aqui é um cumprimento de uma profecia, lá de Isaías 35:6, onde vai falar que quando a vinda do Messias, né, quando Cristo viesse, os coxos saltarão e pularão de alegria. Então, realmente, é esse cumprimento aqui, né, coisa linda. 9. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas. Porque se o cara tá lá todo dia pedindo dinheiro, todo mundo que passava lá já conhecia o cara, né? Já sabia quem ele era, porque já tinha visto ele ali há anos. Então agora, poxa, esse cara que eu vejo há anos ali prostrado pedindo dinheiro, agora andando como uma pessoa normal, o que tá acontecendo? Então gerou um alvoroço ali em quem tava chegando. Porque como era um horário de oração, muitas pessoas passavam ali. Então o milagre acontece justamente nessa hora, né? Nessa hora que o público está chegando para a oração. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo correu para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo, israelitas, por que vocês estão admirados com isso? Ou por que estão com os olhos fixos em nós?
como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo, olha que forte, e o justo, e pediram que fosse solto um assassino. Olha o 15, isso pra mim que pega. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, aleluia, do que nós somos testemunhas, pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a esse homem, que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita, na presença de todos vocês. Vamos parar aqui, né? Depois a gente continua lendo. Algumas coisas que nós precisamos falar até agora. Esse homem vai ser curado. Esse homem não pediu cura, percebe comigo? Porque o cara não fala, poxa, Pedro e João, eu sei que vocês curam pessoas que tem esse tal de Cristo aí, que, né, veio, ressuscitou e tudo mais, né, eu quero ser curado, eu tenho fé nele. Então você não vê essa conversa. Se existiu esse diálogo, Atos não relata. E é interessante porque o cara só estava pedindo dinheiro, né, mas o cara recebeu muito mais do que dinheiro. Então, Deus sabia a hora certa, né, e o cara tinha 40 anos, talvez. Será que ele já tinha desistido de pedir, ou ele nem cogitava essa hipótese, tipo, será que Deus tem isso pra mim? Mas, de qualquer forma, né, a fé em Jesus curou aquele homem. A fé em Jesus curou um problema talvez impossível, porque é muito fácil a gente imaginar, eu sei que mesmo assim é complexo, né? Imaginar que talvez alguém sofreu um acidente, teve que perder algum membro, ou alguma coisa do tipo, por causa de algum acidente, por causa de alguma doença, alguma coisa. E aí talvez é mais fácil, né, nós acreditarmos na reversão desse quadro através de uma cura, mas e quando alguém nasce assim? Esse cara nunca andou, percebe? Esse cara nunca soube o que é andar. Esse cara nunca soube o que é estar normal, pular, e de repente, literalmente de repente, ele sabe, de repente ele é curado e ele consegue firmar, o que antes não tinha firmeza, né? Ele vai falar dos tornozelos, dos pés dele aqui. E é incrível você ver essa ótica, sabe, do que Deus está fazendo, porque como o capítulo 1 fala, Deus sabe as épocas e as estações. Deus sabia a época e a estação de curar aquele homem, de o evangelho chegar até aquele homem, né? E é o que acontece ali. Você vê que o homem se levanta e agora ele entra no templo. Por ele ser aleijado e ele não ter essa condição, ele não podia entrar. Mas agora ele não somente é curado, como ele também já começa a praticar, né? Ele entra no templo. O que ele passou talvez anos só vendo as pessoas entrarem, agora ele faz parte disso, agora ele também entra, ele também tem acesso. E as pessoas ficaram admiradas, né? Porque se ele tem cerca de 40 anos e todo mundo via ele todo dia, o que esse homem tá fazendo normal aqui perto de nós? O que aconteceu para que ele ficasse normal de repente? E aí Pedro já puxa o gancho para poder pregar o evangelho. E é bem interessante isso também. E é interessante porque, novamente, a ousadia de Pedro. Ele vai usar palavras muito fortes, como a gente viu, né? Vocês mataram o autor da vida. Mas esse autor da vida, Deus o ressuscitou. Então, convinha que assim fosse, sabe? A soberania de Deus. A gente já vai ver isso também. Mas é interessante que nós analisarmos aqui nesses poucos versículos que nós já lemos, essa questão de Deus tem a hora certa, o momento certo de realizar o seu milagre, sabe? Não é um conto de fadas ou não é uma receita mágica de que eu vou fazer isso, você vai fazer aquilo e pronto, a cura vai acontecer. Cara, Deus tem o tempo e as estações para nos curar, para nos cuidar, para nos fazer amadurecer, para nos levar, sabe? Não é sentar no sofá também como, Deus faz aí, não. É eu continuar vivendo, mas eu ter paciência com o processo, sabe? Eu vejo muito isso aqui, paciência com o processo, porque Deus sabe o resultado de todas as coisas, Ele está nos preparando. Então, não desista desse processo, não desista de clamar, não desista de orar. Que Deus te dê graça, força para passar pelo que quer que seja que você está passando. E que, se for da vontade dele, que haja cura realmente, no nome de Jesus. E essa é outra coisa que eu queria falar, porque muitas vezes a gente tem fé na fé, né? Não em fé em Jesus. Tipo, não, eu tenho fé que isso vai acontecer. Então, ou seja, você tem fé de que a sua fé vai fazer alguma coisa. Mas esse homem nem sabia de nada, percebe? Como não é um conto de fadas, como não é uma receita mágica. Esse homem só estava pedindo dinheiro. E aí Jesus encontrou ele, né, através dos apóstolos ali. Então, cuidado com isso, sabe? Que a sua fé esteja em Jesus. Eu sei que Jesus pode fazer. Como Jó disse, né? Eu bem sei que tudo pode e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados.
Eu tenho carregado muito isso, eu tenho orado muito por isso e tentado, né, guardar isso no meu coração. Senhor, bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Então, que você possa refletir nisso, sabe? Para não ficar com essa falsa, né, essa teologia coach. Pra ficar, eu tenho fé que isso vai acontecer, aquela afirmação positiva, se eu falar isso 10 vezes vai acontecer. Cara, cuidado, muito cuidado, tá? Mas enfim, não quero entrar nessas problemáticas, quero só ler Atos 3. Vamos continuar. 17. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância. Ignorância aqui é falta de entendimento, tá? Como também as suas autoridades o fizeram, mas Deus, assim, cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Percebe novamente a questão de Pedro olhando para as Escrituras e vendo elas através de Jesus. E também ele falando sobre a soberania de Deus, né? Vocês não viram Jesus, mas isso já estava no plano de Deus. Deus já sabia que vocês agiriam assim. Então, mostra essa questão, né, de Jesus ter padecido, mas mostra também a soberania de Deus diante de tudo isso. 19. Portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, a qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então agora nós já temos essa questão que ele está falando da volta de Cristo. Ele falou da vinda de Cristo no começo, percebe a pregação de Pedro? Ele começou falando sobre a vinda de Cristo e que os judeus não reconheceram Jesus na vinda de Cristo, na vinda dele, e que, pelo contrário, eles crucificaram Jesus. Mas esse Jesus, ele vai voltar, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, que ele envie o Cristo, ou seja, que Jesus volte na segunda vez, a qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, que Deus falou por boca dos seus santos profetas, ou seja, Deus falou pelos profetas duas coisas, a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo, o retorno dele. Então a primeira já aconteceu, galera, então vai acontecer a segunda. Então nós estamos nesse intervalo de tempo. Então enquanto estamos nesse intervalo de tempo, arrependam-se, façam parte do reino, sabe? Entreguem suas vidas para que sejam cancelados seus pecados. E esse convite também é para nós, né? 22. Porque Moisés disse, o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. Olha Pedro analisando as escrituras com a ótica de enxergar Jesus e de passar por Jesus, né? A esses vocês ouvirão em tudo que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado no meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos que falaram depois dele, também anunciaram esses dias. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão, na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone suas maldades. Então, esse aqui é só o capítulo 3, o desdobramento disso vai ser no próximo vídeo. Mas algo que eu acho interessante nós falarmos aqui, principalmente também para você que monta sermão, para você que dá uma lição em pequenos grupos, em, sei lá, qualquer coisa que você vai escrever sobre a palavra. Pedro sabia para quem ele estava falando. Você percebe que Pedro bate muito na tecla. Os profetas, a descendência de Abraão, o Deus de Isaac, Abraão e Jacó. Então, Pedro está falando para judeus, porque só quem podia acessar daquela porta para frente lá da Porta Formosa eram os judeus. Então, o público ao qual está se deparando e perplexo com o milagre que aconteceu são os judeus. Então, nada mais justo do que aplicar o meu sermão para os judeus. Então, o seu sermão precisa ser didático. O seu sermão precisa alcançar as pessoas que estão ali. Então, você vai pregar para crianças, use a linguagem delas. Você vai pregar para adolescentes da mesma forma, jovens, a mesma coisa, mulheres, homens, enfim, sabe? Então, saiba aplicar o seu sermão. Ali não teve aula de homilética para aprender como montar um sermão e tudo mais, mas ele já aplicou de forma sábia. E é interessante também que eles estavam em constante estudo, sabe? Eles não sabiam quando eles teriam a oportunidade de pregar, então eu preciso estar pronto. Eu posso ser pego de surpresa, né? Meu pai me ensinou isso. Você pode ser pego de surpresa, mas nunca desprevenido. Então, ou seja, você pode ser pego de surpresa. Você não sabia que você ia ter que pregar e agora você tem que pregar aqui agora, porque Deus abriu uma oportunidade para você. Mas você precisa estar preparado. Então, para quando isso acontecer, ai meu Deus, mas eu não sei nada, só sei Salmo 23 e olha lá. Então, perceba, esses apóstolos, os apóstolos estavam preparados para as situações nas quais Deus abriria portas. E muito mais que isso, eles sabiam que Deus já tinha falado com eles, né? Jesus já tinha falado. Olha, não se preocupem quando vocês forem se apresentar a tribunais ou coisas assim,
porque o Espírito Santo, né, os guiará, ele falará através de vocês. O Espírito Santo vai fazer, mas também existe a nossa parte, sabe, que é estudar, que é se preparar. Então, que você nunca despreze isso, sabe, o seu preparo, o seu processo de aprendizado, de entendimento das Escrituras e de maturidade cristã, tá bom? É isso, fique com Deus, até o próximo vídeo. Se você gostou, clique nesse sininho de ativar as notificações, curte, comenta aí, me deixa um feedback e compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. E é isso, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.